Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 171. Título: Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, implorando ternura maternal. E eis que Maria nos responde: Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, do Grupo Espírita Francisco de Assis, da forma virtual, E hoje nós ficamos responsáveis pelo estudo que está na parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 4, que é um capítulo que se intitula Da Pluralidade das Existências. E os nossos 2 itens são os seguintes: a gente vai estudar sobre o item Sexos nos Espíritos, questões 200, 201 e 202, e vamos iniciar o próximo item, que é um item que fala sobre parentescos, filiação.
na questão 203. Então, nesse item, começando no sexo nos espíritos, Kardec tenta trazer para a gente um esclarecimento em relação, né, à apresentação, né, relacionada à sexualidade, né, no mundo dos espíritos. Então, vamos à questão 200. Kardec pergunta aos espíritos: têm sexos os espíritos? Né? E os espíritos respondem: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Né? Então, Kardec quer saber se no mundo dos espíritos, os espíritos são homens ou mulheres. E os espíritos, eles são objetivos e categóricos quando eles respondem que não como a gente entende. Por quê? Porque a caracterização do sexo, né, ela é determinada pelo corpo físico. Então, um corpo físico masculino, um corpo físico feminino. O espírito não é nem homem nem mulher. Ele está num corpo feminino ou num corpo masculino. E por que essa preocupação de Kardec? Porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos e as outras obras, né, a doutrina espírita, se iniciou, foi codificada no século XIX. Não só no século XIX, né, como a gente ainda tem resquícios até hoje, nós sofremos ainda preconceitos relacionados ao sexo, né? Desde aquela época, o dito sexo frágil era o sexo feminino e que, por conta dessa fragilidade, sofria e sofre até hoje muitas abordagens desrespeitosas e que o homem, pela força física, acabava, né, utilizando disso como uma vantagem para controlar, né, para suplantar na vida de relação, como infelizmente ainda a gente vê. Então Kardec, né, no seu conhecimento, na sua sensibilidade, ele também se preocupou se isso era uma continuidade. E os espíritos disseram que não. Não existe isso, né? Nós nos relacionaremos no mundo dos espíritos não por sermos homens ou mulheres. A relação no mundo dos espíritos ocorre por amor e simpatia, por afinidade, concordância de sentimentos. Não existe controle de um sobre outro, nem pela sua característica física, nem pelo seu poder. Isso já mostra para a gente uma necessidade de evoluirmos em relação aos nossos sentimentos, né? Aos nossos comportamentos. E Kardec quer saber mais um pouco sobre isso, né? Então ele vai e faz a questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então, eles não têm sexo no mundo dos espíritos. Mas quando eles encarnam, eles vão poder alternar no corpo físico ou encarna sempre no mesmo corpo, né? Quem for homem, só encarna como homem. Quem for mulher, encarna só como mulher. Ou podem trocar isso. E os espíritos respondem, de certo que eles podem alternar. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, numa encarnação eu posso vir como um homem, na outra eu posso vir como mulher. Agora eu estou num corpo feminino, mas na próxima eu posso vir como um corpo masculino. Não existe essa obrigatoriedade. Ou seja, os espíritos não têm sexo. Nós somos espíritos apenas.
Se isso é possível, eu encarnar num homem ou numa mulher, não existe motivo de eu ser preconceituoso com o outro sexo. Deve existir um motivo, então, da gente alternar nos corpos, né? Eu devo ter que aprender coisas diferentes num corpo e no outro. Será que é isso? E aí, Kardec continua seu questionamento e vejam que isso é uma crescente, né? Primeiro eu pergunto se nós temos definições no mundo dos espíritos, homem ou mulher, e os espíritos dizem que não. Depois Kardec pergunta se eu posso alternar entre os corpos. Os espíritos dizem que sim, né? Então Kardec quer saber mais um pouco e pergunta: quando errante, ou seja, quando estou no mundo dos espíritos, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Então, se ele está lá no mundo dos espíritos, o que ele prefere? Né? Encarnar no corpo de homem ou no de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa. Então, encarnar num corpo de um sexo ou de outro não faz a mínima diferença para os espíritos. Por quê? O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, quando a gente encarna, né, que a gente volta para o mundo dos espíritos, a gente encarna num corpo que vai favorecer um aprendizado para cada um de nós. Não importa se ele é homem ou mulher, importa a possibilidade de aprendermos, de exercitarmos. Se naquela encarnação eu preciso ter uma determinada aprendizagem que vai ser me oferecida se eu encarnar num corpo masculino, então é aquele corpo que eu vou utilizar. Se a aprendizagem que eu preciso vai ser mais facilmente oferecida se eu encarnar num corpo feminino, então é este corpo, né, com essa determinação sexual que vai me favorecer determinadas aprendizagens que eu preciso. É nele que eu vou reencarnar. E por que a gente precisa entender isso? Porque não há diferença, né, de homem para mulher, a não ser uma diferença biológica física da máquina, né? É igual quando a gente escolhe um carro. Eu tenho um carro pequeno ou eu tenho um carro grande, mas quem dirige é a mesma pessoa. Eu posso pegar no momento o meu carro ser pequeno e usar o carro do meu marido, ou do meu pai, ou da minha irmã, ou da minha mãe, maior do que o meu. Mas eu não sou a mesma pessoa. Eu não tenho as mesmas características, eu não deixo de ser eu se eu estou num carro de um jeito ou num carro de outro. Então, o espírito, ele é um só, independente do corpo que ele utilize. O que a gente tem que aprender é a melhorar enquanto espírito, a melhora moral. Então, eu não tenho que tirar vantagem do outro se eu sou mais forte, se eu sou mais rico, se eu sou mais bonito, se eu tenho mais poder. Eu tenho que aprender a conviver com o outro. Por isso que a gente está aqui, né? E Kardec faz um comentário que eu vou ler para vocês, que é interessante, né? Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Então, a gente alterna, né? Os espíritos responderam na primeira questão. Na segunda questão, na 201. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social.
Então, eu posso vir no homem numa encarnação, na mulher na outra. Eu posso vir pobre numa encarnação e rico na outra. Eu posso vir, né? Branco numa encarnação, negro, amarelo, índio na outra. Então, as possibilidades de cada encarnação vai me permitir ter experiências diferentes para me agregar enquanto espírito, não significando que eu sou melhor do que o outro, porque num momento eu venho intelectual e na outra eu não venho, venho numa condição social e na outra eu não venho. Então isso, né? Esse esclarecimento vem mostrar para mim que eu tenho que deixar de ser o quê? Orgulhoso, egoísta, prepotente. Tenho que me tornar humilde, tolerante, consciente do meu papel na encarnação, né? E Kardec continua, né? Vamos voltar aqui. Como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E aqueles que só encarnassem como mulheres, saberiam só o que mulheres sabem. E nós temos que aprender de tudo. Nós estamos no processo de evolução. Temos que ter este entendimento. Temos que estar abertos a todos os aprendizados, sem preconceito, né? Por isso, nós visualizamos hoje várias dificuldades que temos que superar e temos que compreender. Espírito não tem sexo. Por isso, quando os espíritos se manifestam, muitas vezes eles se percebem diferente quando quem permite a manifestação é um médium no sexo oposto àquele que ele viveu na encarnação. E ele olha e fala, mas eu não sou mulher, mas eu não sou homem. E aí ele se percebe diferente, né? Pelo impacto. Então, nós temos que aprender, né? Evoluir nesses conceitos. Faz parte, para que a gente não sofra e não dar continuidade ao sofrimento dos outros que estão conosco, né? Vivendo junto. Vamos então agora para a questão 203, que já está no outro item, parentesco e filiação, né? Que de alguma maneira tem relação com isso que a gente acabou de falar, né? Porque os temas, eles se complementam. Então, a questão 203, Kardec pergunta o seguinte: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então, Kardec quer saber se nós transmitimos para o nosso filho parte da nossa alma ou se é só uma transmissão animal, né? Características do corpo físico. E aí os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, quando nós temos filhos, o que nós transferimos para os nossos filhos é apenas a nossa característica genética, biológica do corpo físico, né? É metade da genética do pai, metade da genética da mãe. A minha herança, né, é material do corpo físico. Não existe uma parte do meu espírito indo no do meu filho. Aquele que está reencarnando num corpo físico, né, de um filho, de um feto, de um recém-nascido,
é um espírito novo, com características próprias, que tem um passado, que tem uma história e que vai interagir com o pai e com a mãe. Eu transfiro as minhas características. Se tenho cabelos pretos, se sou louro, se eu tenho olho verde, se eu tenho olho caramelado ou azul, né? Se é alto, se é baixo, são características físicas. Agora, né? Se é um espírito bom, se é um espírito ainda atrasado, renitente no erro, ou se é um espírito que tem características ainda morais que vão precisar de correção, isso ele já traz da vida anterior dele. E está em família para quê? Para ser orientado. Por isso, a gente renasce numa família, para sermos reorientados, para sermos ajudados no nosso crescimento moral, né? Na nossa evolução. O que o pai e a mãe vão transmitir para o seu filho são orientações morais, exemplos. Por isso é muito importante a gente receber bem esses espíritos e orientá-los dentro daquela conduta que a gente acha mais adequado, né? No nosso caso, estudando doutrina espírita, o que eu vou transmitir para os meus filhos tem a ver com o que eu estudo na doutrina e eu professo. Se a doutrina é boa para mim, também vai ser para o meu filho. Se eu estou tentando me melhorar moralmente, é isso que eu tenho que oferecer para minha criança. Ele é um espírito e eu sou outro. Eu tenho as minhas características e ele tem a dele. E nós vamos interagir para que essa convivência seja a melhor possível. E se existir alguma dificuldade neste relacionamento em vidas anteriores, que eu passe a entender e a administrar essa convivência agora, para que as dificuldades se transformem em laços afetivos, né? Que a gente se perdoe, que a gente cresça, enfim, que a gente evolua enquanto espírito dentro da nossa família. Meus queridos, era isso que a gente tinha para estudar hoje. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.